Clube Ped, amigos e colegas, é com grande carinho e com grande satisfação que hoje, no dia 15 de maio, quero dividir com vocês esse projeto, com a minha dupla de vida, aquela pessoa que vem me acompanhando há um bom tempo, dividir o nosso projeto, que é o nosso Pod Pai. Vou repetir para ela a frase que eu disse dia 7 de março de 2020, na abertura do meu consultório, e eu disse essa frase: eu tive uma das melhores bases para chegar onde estou. Foi você a minha inspiração. Você me ensinou muito mais do que muita gente poderia ensinar. Você me ensinou com um olhar e em silêncio. Conquistar a sua amizade é para um grupo seleto de pessoas. E hoje posso dizer, eu tenho a sua amizade. Dedico a você, Juliana Brandão, o nosso podcast. E a minha entrevista e o nosso projeto é com ela, Julie. Olá, amigo. Olá a todos. É um prazer estar colocando esse projeto para rodar, né, para funcionar. E foram muitos percalços, né, até a gente chegar a esse momento aqui. E que bom que eu tenho você nesse caminho, meu amigo. Apesar de você colocar aí, né, que eu sou a sua inspiração, eu sempre falo isso. Eu acho que a gente se inspira, né? Não tem como a nossa experiência, a nossa vivência não inspirar uns aos outros. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. E que bom que eu inspiro, mas eu também sou inspirada. Sou inspirada por você, sou inspirada por outras pessoas. Então, esse projeto é para você que está do outro lado da tela. Feito e está sendo feito, foi construído com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês possam fazer parte das nossas conversas diárias. Porque isso aqui, esse projeto, nada mais é do que trazer um pouquinho das nossas conversas, dos nossos diálogos, do que a gente acredita, dos nossos propósitos enquanto profissionais, e disseminar um pouquinho, né? Então, bem-vindos ao Pod Pai, para além da enfermagem, porque aqui nós vamos discutir enfermagem, saúde, multidisciplinaridade, política, amizade. Então, aqui cabe de tudo, né, Jefferson? Na realidade, são dois amigos e um propósito, que é realmente difundir o conhecimento e levar a enfermagem de forma clara, mas muito leve, né? É muito das nossas conversas, né, Julie, de trazer leveza realmente. O mundo está muito caótico, né? Foi bem o nosso primeiro post foi das duas cadeiras desse mundo frenético que a gente está vivendo, onde tudo é para ontem, onde as pessoas elas não se conectam mais, onde as ligações elas não acontecem, é tudo pelo WhatsApp, no modo 2.0, né? No modo muito acelerado. E você encontrar amigos para você conseguir discutir a vida, discutir projetos juntos, mas realmente de viver, né? Viver e Julie é essa pessoa, né? Que eu realmente tenho muito carinho, né? Muito além da enfermagem que a gente tem, né? De amizade, mas eu não consigo imaginar esse projeto com outra pessoa e de trazer muito da nossa essência, né? Dessa clareza, desse amor que a gente tem pela enfermagem. A gente não faz a enfermagem por amor, mas a gente faz com muito amor e com muito propósito. Eu acho que a gente precisa ter tesão pelas coisas. Foi o que Julie trouxe. É um projeto que está acontecendo na raça, né? Ele foi mais que uma gestação, foram mais que 9 meses e a gente está conseguindo colocar para frente, graças a alguns parceiros. Mas para quem não te conhece, Julie, né? A minha comunidade, que é o Clube Ped, acho que provavelmente já te conheça. Mas para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Julie foi minha professora na graduação e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua inserção na enfermagem, de como que você pensou, se era algo que você sonhava, para a gente conseguir começar esse pod. Então, eu costumo dizer que eu não tenho aquela história de vida sofrida, né? Eu não passei por situações de muito sofrimento, mas eu me inseri na enfermagem, não tinha ninguém da minha família que era da área da saúde, né? Diretamente, assistencialmente. Meu pai era agente de saúde da época da SUCAM e minha mãe professora da educação infantil. Então, quando eu decidi fazer enfermagem, meus pais pediram para que eu não fizesse, porque era muito concorrido e eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, então eu tinha que passar na UESC, que é a nossa universidade estadual aqui,
E eu falei que não, que era aquilo que eu queria e que era isso que eu ia fazer. Não me pergunte como que eu escolhi a enfermagem. Não sei. Eu olhei e disse, é isso que eu quero fazer. Eu completei 18 anos de formada esse ano e eu sou realizada. Eu sou realizada com tudo que eu construí até aqui. Eu tenho muita tranquilidade, porque eu sempre falo que sucesso é muito particular. É relativo. Né? Então, quando as pessoas fazem comparações, eu costumo dizer assim, o que é sucesso para você? Né? Então, sucesso para mim é ter tempo de qualidade com a minha família hoje. Sucesso para mim é estar em ambientes profissionais nos quais eu queira estar. Então, aqueles ambientes que eu acho que não são saudáveis, que não me cabe, hoje eu digo, não quero ficar aqui. Então, eu consigo fazer isso. Mas isso foi construído. Né? Então, eu entrei na faculdade com 20 anos, 20 e poucos anos. Me formei jovem também. E, desde então, eu ingressei na área hospitalar sem querer. Eu pretendi ir embora, eu era doida para sair de casa, não tinha nada em casa, não tinha problema nenhum em casa, mas, como toda adolescente, eu queria liberdade de estar fora de casa. E eu ia embora. E aí a minha comadre, que já estava trabalhando no hospital, eu queria trabalhar na atenção primária, falou, não, você vem para o hospital. Eu falei, não, eu não vou. Ela, você vem. E aí eu me apaixonei pelo hospital. E logo, em paralelo ao hospital, eu também comecei na docência do ensino técnico. Então, eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei de compartilhar, porque eu digo que eu não ensino, eu compartilho, porque eu sempre aprendo, né? E prova disso é você aqui comigo hoje, né? Então, você foi meu aluno, hoje é meu amigo, porque também tem muita coisa para ensinar. E eu ingressei dessa forma. Então, o que eu trago de muito forte profissionalmente? O meu perfil, eu tenho um perfil muito, talvez, considerado duro às vezes, mas que isso já foi sendo trabalhado no decorrer da minha profissão. Então, foi uma das competências que eu desenvolvi, que eu desenvolvo diariamente, que é tentar ser mais flexível. Mas uma das características muito fortes minhas é a questão da responsabilidade. Eu acho que eu sou muito responsável. Eu sempre desafio as pessoas a falar de mim profissionalmente. Eu digo assim, você quer falar de mim pessoalmente, esteja à vontade, porque é muito de conexão, é muito de empatia. Eu não gosto de todo mundo, nem todo mundo vai gostar de mim, isso é extremamente normal. Mas profissionalmente eu desafio porque eu tenho muito compromisso. Eu sou muito responsável, eu cuido de vidas, eu cuido do amor de alguém mesmo, então eu tenho muito compromisso com a minha profissão. E eu acho que essa talvez seja uma das minhas características profissionais mais fortes. Eu acho que esse primeiro podcast vai ser um pouquinho de rasgação de seda, mas uma coisa que você traz, que você vem trazendo, e que é de muita admiração, é você trazer essa responsabilidade, mesmo com 18 anos de formado, e não perder isso, né? Porque vira e mexe, a gente acaba percebendo que alguns colegas, eles perdem esse senso de responsabilidade, ou que talvez a maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo de formado, a gente acaba se tornando um pouquinho mais leviano em algumas ações. E aí você vem trazendo isso, essa responsabilidade de forma muito clara e principalmente nos últimos anos eu consigo ver de forma mais clara, já que eu acompanho você de perto, mas dessa questão legal, né, da questão do quanto que a gente precisa se preocupar com a legislação, do quanto que a gente precisa se preocupar com o aspecto ético, né, e que você traz isso de forma muito clara. Talvez seja um pouco egoísta o que eu vou falar, mas eu me preocupo comigo. Antes de me preocupar com o outro, em cuidar do outro, eu preciso me preocupar comigo. Então, talvez isso seja a mola propulsora dessa minha responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade com o outro, mas eu tenho responsabilidade comigo. Então, eu estou no centro das minhas ações, no sentido de que, para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Então, para que eu possa prestar assistência de enfermagem qualificada, eu preciso estudar. Para que eu possa prestar assistência de enfermagem qualificada, eu preciso saber os meus limites profissionais, saber até onde eu posso ir, né? E no início da minha profissão, eu passei por uma situação que eu já tinha muito forte isso, inclusive eu digo que o que me salvou naquele momento foi já essa minha característica de estar sempre pautada no que é o correto a ser feito, mas foi o único momento que eu me questionei se era enfermeira que eu queria ser, que eu queria continuar, que eu fui ameaçada de morte no início da minha profissão. Quando eu estava fazendo tudo certo, quando eu estava fazendo além
do que eu deveria fazer enquanto profissional, ainda assim eu estava fragilizada. E o que me salvou foi meu registro, né? Eu acho que a minha cara se chama registro, né? Então, desde então, eu trago muito mais forte essa questão de estar respaldada legalmente, mas trazendo a responsabilidade para mim. Então, eu brinco que a minha carteirinha, nas palestras que eu dou, eu sempre falo, eu não sei se a carteirinha de vocês do conselho pesa, mas a minha na bolsa sozinha pesa, né? Então, eu tenho muito isso, são 18 anos construídos e para serem destruídos é um tapa, né? E eu vivencio a enfermagem. A enfermagem, eu não tenho como falar de Juliana e não falar de enfermagem hoje, né? Porque eu construí tudo pautada na minha profissão. Então, se eu não preservo isso, eu também estou me destruindo. E se eu me tenho como centro do meu cuidado para cuidar do outro, então eu tenho que preservar. Julie, você falando um pouquinho da sua... Você falou sobre sucesso é algo subjetivo, né? E quando a gente pensa em sucesso, a gente olha para algumas pessoas e você é uma dessas pessoas que a gente fala bem assim, a gente pensa que esse sucesso na enfermagem é algo que é só ascendente, que é crescendo o tempo todo, né? E quando a gente pensa em sucesso, quando a gente pensa em trajetória da enfermagem, ela é feita de altos e baixos, né? E provavelmente você teve algumas tidas como baixas ou os nãos que você receberam na vida e que às vezes naquele momento a gente não tem uma clareza sobre isso, mas o quanto que isso ele pode possibilitar para alçar novos voos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dos seus altos e baixos dentro da categoria, dentro da enfermagem e como que isso fez você chegar onde você está hoje. Parece um pouco clichê, né? Mas assim, está muito relacionado ao que você acredita mesmo. Então, assim, eu tenho um pai que ele é muito otimista, sempre foi muito otimista, então sempre viu as coisas pelo lado positivo. Para além disso, eu tenho as minhas crenças, né? Então, eu acredito que tudo flui conforme a vontade de Deus. Então, tem que acontecer dessa forma. Como ser humano, a gente tende a sofrer em algum momento, a se perguntar o que foi que eu fiz, né? Mas, assim, eu sempre tive muita clareza de quem eu sou como profissional. Eu tenho muita clareza de quem eu sou como profissional. E já sofri perseguição profissional, já sofri assédio, já tive que mudar, porque a gente precisa se colocar nesse lugar de se autoavaliar e ver também, apesar de todo o meu compromisso, eu tenho falhas, eu não sou perfeita. Então, a gente precisa se colocar no lugar. Mas eu, no geral, na minha vida, não só na profissão, eu raramente permito que os fatores externos, eles influenciem nas minhas conduções. Mas eu sou privilegiada. Eu disse isso ontem em uma conversa. Eu sou tão abençoada, mas tão abençoada, que às vezes eu pergunto se eu sou merecedora. Que, assim, é uma coisa, assim, surreal. Eu não consigo descrever. Eu não tenho como descrever. Mas tudo na minha vida, ele vem assim, Deus vem preparando, assim, caminhando de uma forma tão perfeita que eu não consigo descrever. Deus. É muito sobre se você sobre entende, fé, sobre o que eu acredito, entendeu? Então, não é... Às vezes as pessoas podem pensar que é uma positividade tóxica. Eu falo muito disso. Mas não é. Eu tenho meus momentos de sofrimento, meus momentos de perrengue. A rede social, ela não mostra nada. Nem é uma vitrine. Uma parcela do que a gente passa. Não sabe de nada dos perrengues que a gente passa mesmo. Só que eu escolho não permitir que isso mude o meu jeito de ser, o meu jeito de trabalhar. Então, eu sempre vou dar o melhor de mim. Se eu estou na enfermagem por opção, eu posso fazer outras coisas. Mas se eu estou na enfermagem, eu preciso me dedicar a ela. Então, eu não permito que o externo me molde, né? E quando eu vejo que isso tá influenciando muito em mim, são espaços que eu procuro não ficar, são espaços que eu saio. Uma dessas baixas ou um desses altos e baixos que você teve um alto que foi a inserção na graduação, né? E você tomou como desafio, né, uma experiência nova que você falou que vinha da docência do ensino técnico. E como foi a entrada, né, na graduação, como foi a recepção, né, já que você vinha de algo que tinha sido
como uma notícia ruim, né? Uma comunicação de uma má notícia, né? E como que foi para você esse início, né? Na docência do ensino superior? A docência do ensino superior foi um presente. Foi um presente da forma como as coisas aconteceram. Primeiro, me traz acreditar no ser humano. Quem me convidou para a docência do ensino superior não me conhecia, mas conhecia a minha história. E se compadeceu do momento que eu passava. Então, assim, a docência do ensino superior, para além da experiência técnica, né, da experiência profissional, ela foi um presente, né, de falar assim, olha, poxa, vale a pena trilhar o caminho que eu estou trilhando, vale a pena me posicionar como eu me posiciono, eu sou vista, eu sou valorizada, eu sou querida. Não que isso, e aí pode soar, como você disse, que eu sou muito autossuficiente, né? Autossuficiente. Pode soar autossuficiência, mas não é. Eu não permito isso, né? Que muito a opinião do outro influencie. Mas a gente gosta de ser querido, a gente gosta de que as pessoas queiram a nossa presença e gosta de ser valorizado pelo trabalho que a gente faz. E vindo de uma outra colega que também era referência e que não me conhecia, então a graduação, o ensino na graduação, ele foi um presente. Então lá eu conheci você, então é um presente. Então eu Acredito. eu construí amizades sólidas lá. Aprendi muito, que é o que eu falo, eu não ensino, eu compartilho conhecimento. Eu me vejo muito frágil ainda, então todas as vezes que eu vou preparar uma palestra, todas as vezes que eu vou preparar uma aula, eu sempre tenho frio na barriga, eu não perco o frio na barriga, porque eu sei que eu não sei tudo. Então eu estou numa busca constante. Então a graduação ela me ensinou muito, foram 7 anos e meio que eu evoluí como pessoa, porque é o que eu te falei, eu faço autoavaliação sempre, então eu percebo quem era a Juliana de quando começou e quem é a Juliana de hoje, né? Então, a graduação foi um presente em todos os sentidos. Na verdade, todos os locais que eu passei, eu digo que eu encerro ciclos. E eu encerro ciclos. Todos os locais que eu passei, eu fiz o que eu precisava fazer, colhi o que eu precisava colher, enquanto pessoa, enquanto profissional, e eu saio sempre fortalecida. Então, a graduação, a docência no ensino superior, ela trouxe isso para mim também. Então, eu colho hoje alguns frutos desse plantio, dessa época. E um dos meus projetos é galgar aí a graduação no ensino superior na universidade pública. Eu trabalho para isso. Então, na realidade, você respondeu o que seria a minha próxima pergunta quem não conhece Julie, e quando a gente olha para a sua história, você chegou talvez aonde a maioria dos enfermeiros gostariam de chegar, de ser reconhecida profissionalmente, de ser uma pessoa que escolhe trabalho, né? Ou então é convidada para os trabalhos de forma muito... A gente vive em um país e vive numa categoria que as pessoas falam que falta emprego, mas, né, para alguns enfermeiros em específico que não falta, e para você é um deles, que não falta emprego. E aí, você respondeu a pergunta que eu faria, como que o mestrado, ele se inicia, o porquê do mestrado, já que você é essa pessoa que já está consolidada com a sua profissão, já tem uma trajetória dentro da enfermagem e está trabalhando, né, e não precisaria do mestrado, teoricamente, se não tivesse um objetivo. Então, o mestrado, ele é para além da docência, né? Eu fiz um mestrado profissional. E quem me vê na rotina sempre vai me ver com a mochila e meu notebook. Porque é isso, eu não paro. Eu não consigo ver a enfermagem parada. Eu não consigo me ver parada. Então, eu estou sempre estudando, eu estou sempre buscando. E eu estou sempre me qualificando para alcançar outros espaços. É a questão do que é o sucesso. Eu me sinto uma pessoa de sucesso, uma profissional de sucesso. Mas eu não parei ainda. Então, existem outros espaços que eu quero chegar. E aí eu trabalho nessa perspectiva. O mestrado, ele veio... O mestrado é engraçado, porque primeiro que eu achei que eu nunca seria capaz de fazer o mestrado. Porque o mestrado, ele sempre foi muito colocado, talvez, para que as pessoas supervalorizem quem está na academia, e eu não tiro o mérito de quem está na academia, mas às vezes há uma supervalorização. Então, o mestrado, ele sempre esteve num patamar que eu achava que, para mim... Era inalcançável. Que eu não alcançaria e que também não estava dentro dos meus projetos. Mas aí eu fui chamada, convocada para o concurso, né? Eu sou servidora pública estadual, eu fui convocada, assumi e
naquele momento, eu percebi que aquilo que eu esperei durante 10 anos não era exatamente o que eu queria. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e fiz, bom, eu só sei ser enfermeira, né? E eu sei ser uma boa enfermeira. Mas assim, eu só sei ser enfermeira. Eu não sou artesã, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falei, então eu vou ter que buscar alternativas dentro da minha profissão, dentro do que eu gosto de fazer, porque como eu falei, eu gosto de estar nos espaços que eu me sinta bem. Eu gosto de fazer bem feito porque eu gosto de fazer. Então não é só pelo outro, é por mim. E aí eu vi que eu tinha necessidade de fazer o mestrado. Que se eu quero a docência do ensino superior público, no mínimo eu tinha que fazer o mestrado. E aí eu ingressei no mestrado nessa perspectiva. Tentei uma vez, não consegui, e aí fui buscando, achando os caminhos, consegui. Fiz no momento da pandemia, pensei em desistir, não foi fácil. Não é fraqueza. COVID? Quantas? 6 vezes. Covid. Pensei em desistir algumas vezes, mas eu cheguei, concluí, e hoje o mestrado também já me traz bons frutos. Me traz frutos dentro do que eu já trabalho, porque, como eu falei, o mestrado está para além da academia. A gente consegue aplicar o que a gente aprende na nossa prática. E já me trouxe outras oportunidades. Então, hoje eu estou como tutora na residência da UESC. Então, assim, me permitiu ser colaboradora no Corém, na gestão do Corém, né, na Câmara Técnica. Então, assim, me abriu outras oportunidades. Então, todo mundo precisa fazer mestrado? Não. Depende do que você queira, depende do que você estabelece, né? O meu caminho não tem que ser o caminho de todos, né? Você tem que trilhar, estabelecer quais são seus projetos, quais são seus objetivos e aí traçar os seus caminhos. Nem sempre o meu caminho será o caminho que serve para você. Você, Júlia, vem muito na contramão do que algumas pessoas dizem, que a enfermagem ela não é unida, né? Eu consigo perceber, né? Eu tô perto, então eu consigo perceber que você acredita numa enfermagem unida e numa enfermagem que se fortalece, né? Algumas pessoas são amigos que a gente traz para perto, mas é muito sobre mutualismo, né? Muito sobre algumas pessoas que não necessariamente são os nossos amigos no processo, mas que a gente pode sim melhorar, seja pela competência técnica, aproximar essa pessoa pela competência técnica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa enfermagem unida e não necessariamente romantizada, né? Que não tem nada a ver uma coisa de uma enfermagem unida e a gente romantizar a coisa como a gente é amigo de todo mundo. Qual é a minha frase? Vamos discutir projetos e não pessoas, né? Processos e não pessoas. E não pessoas. E é isso. Eu discuto processos. Então, os meus amigos são os meus amigos. E existem colegas que têm um grande potencial e que têm muita bagagem. Então, eu consigo discernir muito bem quem são amigos e quem são pessoas que têm potencial para os projetos que eu quero desenvolver, para os projetos dentro da enfermagem. Então, eu consigo separar muito bem isso. A gente tem muita gente boa, né? É como eu falei, tem pessoas que não gostam de mim, mas me reconhecem enquanto profissional. Então, eu consigo separar muito bem essas relações. E é estranho, porque eu percebo que, às vezes, as pessoas estranham isso, né? E quando você fala assim que eu percebo a enfermagem unida, quando eu me coloco à disposição, às vezes as pessoas estranham. As pessoas, infelizmente, elas não estão acostumadas com isso, né? Sempre acham que existe um interesse obscuro, um interesse oculto por trás de uma boa ação, por trás de um convite. Mas eu não percebo dessa forma, né? Eu tenho o olhar bem aguçado, né, para essas coisas. Mas eu me coloco nessa posição de que, se você é bom em pediatria e eu preciso de alguém para falar de pediatria, eu vou atrás de quem é bom de pediatria, independente de gostar de você ou não, porque naquele espaço, naquele momento, não é para mim, é para o outro, é para o projeto. Então, não é uma questão de pessoa. Eu discuto processos, eu não discuto pessoas. Se a gente tiver essa clareza, as coisas começam a funcionar muito bem. A gente não sofre quando a gente tem essa clareza. A gente percebeu isso de forma muito clara, né? Eu fiz parte da gestão do Corém e, de forma muito clara, com o Capacita Corém, né? Que foi um projeto que a gente acabou tocando e você tocou comigo esse projeto, o quanto que a gente tem enfermeiros bons e que estão prontos aí, que a gente acabou utilizando no Capacita Corém para difundir conhecimento, para aproximar da categoria, que às vezes a categoria
academia se vê muito distante de ciência em si. Ela é executora no fazer, mas parece que a gente está muito distante da ciência. E não, a gente, com o Capacita, a gente conseguiu aproximar bastante e perceber essas potencialidades que a nossa região tem, né, e que a Bahia tem, né, em si. Eu só tenho uma ressalva. Eu falo sempre assim, ó. Eu não preciso gostar. Mas não tem, eu falei aqui no início que não tem como separar Juliana pessoa de Juliana enfermeira, né? E eu também não consigo separar as pessoas. Não dá para você ser uma pessoa ruim e um profissional bom, ou vice-versa, ser uma boa pessoa e um profissional ruim. Então, ninguém me diga, você costuma me falar isso, né? É uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Eu falo, mas é um profissional ruim. Então, naquele momento, se eu estou discutindo processos dentro da enfermagem, não serve. E uma pessoa tecnicamente ruim, a gente consegue ajustar. Mas uma pessoa ruim, não dá. Não né? dá. E o ruim também vai muito do que eu acredito. Então, apesar de discernir os processos de pessoas, não dá também para a gente carregar tudo. Né? Então, a gente sempre terá pessoas que estão mais próximas, porque as pessoas meio que casam também com o que a gente acredita. É projeto, são valores. Não tem como você falar assim, eu costumo dizer assim, que os opostos se atraem, não. Não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. Né? A gente se complementa, porque nós somos iguais, mas somos diferentes. Mas a gente precisa ter os mesmos valores, né? A gente precisa ter os mesmos propósitos de vida, né? Então, a gente precisa ter o mesmo perfil ético. Então, não dá para você se juntar com pessoas que não compactuam com isso. Então, eu posso até não gostar, mas eu tenho que ver esses valores, essas qualidades em você. É o mínimo que eu coloco, estabeleço para estar perto de mim. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Eu não sou o máximo, ninguém precisa estar perto de mim, né? E eu também não vou estar em todos os espaços, não vou estar em todas as mesas. Não é isso? A gente não vai estar em todas as mesas. É muita pretensão eu querer estar em todas as mesas. Mas, como pessoa, também estabeleço alguns critérios daquelas pessoas que eu quero mais próximo. É muito sobre valores mesmo, e a gente percebe. Eu sou a pessoa que acaba insistindo de trazer algumas pessoas que acaba divergindo um tantinho de valores, mas a gente percebe que não consegue caminhar durante muito tempo. Cada uma acaba seguindo meio que seu caminho mesmo e acaba seguindo o seu caminho, e porque realmente o que diverge de valor acaba não batendo, acaba não fluindo. E é muito sobre energia, sobre fluir, né? E eu acho que eu costumo dizer que a gente é uma única pessoa, né? E Juliana é a minha persona e eu sou a persona dela. Nós somos uma unidade, porque muitos dos nossos, apesar de a gente ser muito diferente, né? A gente é muito diferente, né? Algumas pessoas acham que talvez o que você mande em mim, né? Tô mandando nem no meu marido. Justamente. E o quanto que eu acabo divergindo de alguns pensamentos seus, mas a gente acaba se completando em vários outros. E a nossa visão de mundo, de enfermagem é muito parecida. A gente acredita muito na educação, a gente acredita muito que com a educação a gente pode salvar pessoas, e na docência, na academia, a gente consegue captar essas pessoas que ainda estão nesse processo, né? É muito mais fácil, mais simples eu conseguir fomentar um pensamento de um graduando do que quem está há 15 anos, 18 anos já na assistência. Não quem esteja na assistência há 18 anos não seja comprometido, não é isso. Mas às vezes a gente consegue trazer mais clareza nesse processo de ciência, de processos, para quem está na graduação ainda. Essa é muito da nossa linha de pensamento. Eu acredito mesmo que a educação transforma. Eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu gosto de discutir. Se eu cheguei onde eu estou hoje, foi por conta de tudo que eu investi em conhecimento e de tudo que eu invisto em conhecimento. Então, as minhas discussões, elas são pautadas na técnica, elas são pautadas na ciência. Por isso que eu falo que eu discuto processos e não discuto pessoas. Porque eu não vou para uma discussão com base no que eu acho, não são vozes da minha cabeça. Né? É justamente o que eu estudo, é o que eu pesquiso. Então, isso me traz clareza e me traz segurança. Às vezes, a gente não é bem visto quando a gente compra essas brigas, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é a forma como a gente conduz. Então, uma das soft skills que eu trabalho muito em mim é a questão da comunicação.
Então, eu melhorei muito o meu processo de comunicação, a forma como eu abordo, a forma como eu me permito escutar o outro, né? Eu estou disponível para escutar o outro, e por vezes eu não era disponível, né? Eu tinha as minhas crenças e eu achava que eu estava certa. Então, essa foi uma das características, uma das competências, na verdade, que eu procurei desenvolver e procuro diariamente, porque, querendo ou não, ela ainda é o meu calo, né? Por mais que eu tenha melhorado, eu ainda percebo que eu posso melhorar mais. Então, não dá para a gente pensar que eu tenho que colocar só o que eu sou enquanto pessoa quando eu estou dentro do meu processo de trabalho. Enquanto eu sou como pessoa dentro da minha casa, com os meus amigos, com os meus familiares. Mas dentro do processo de trabalho eu visto a roupa da enfermeira. Então, eu trago a Juliana, mas eu também visto aquele meu momento profissional. Então, quando eu saio de casa, eu posso acordar num dia péssimo, mas eu visto a roupa de que eu estou trabalhando. Então, naquele momento, eu não posso trazer comigo os meus problemas. Eu tenho que trazer o que eu tenho para oferecer, que é o meu conhecimento e a minha técnica. Perfeito. Agora você me fala, porque você tá aí de Juliana, né? E eu sempre falo que você tem uma história linda. Né? Que impacta, segundo você, né? Impacta pessoas. Quando a gente fala de rede social, de storytelling, né? E vai contar uma história, eu costumo dizer que você tem uma história muito bonita, que às vezes a tendência da gente é essa, né? É meio que subestimar a história que a gente traz, porque a gente viveu, então a gente meio que deixa por menos, né, tudo que a gente viveu. E você vem nesse processo de construção, né? Você fez um concurso jovem para maqueiro do hospital, uma função importantíssima dentro do hospital, né? Mas você não quis parar aí. Você elencou profissionais que você tinha como referência na instituição naquele momento e você decidiu que você queria galgar a enfermagem. E aí, conta aí um pouquinho, né? Porque as pessoas já me conhecem. Aí agora precisa conhecer um pouquinho, porque aqui não tem só Clube Ped, né? Então, vamos apresentar o Jefferson aí. Na realidade, a enfermagem ela me conquistou antes disso, né? Eu comecei a me apaixonar e entender o mundo da enfermagem com 14 para 15 anos. Né? Minha madrasta, né? Meu pai casou, né, novamente, e minha madrasta era técnica de enfermagem, então eu acabei me aproximando do universo da enfermagem. Sempre soube que seria saúde, nunca pensei em medicina, mas como era muito distante a enfermagem, eu sabia que seria algo voltado para a saúde. Eu sempre gostei, né, da área de saúde. E aí, aos 15 anos... me vejo mais próximo da enfermagem, através de algumas conversas com minha madrasta e tal. Com 16 anos eu decidi iniciar o curso técnico. Fiz o curso técnico de enfermagem e aí comecei naquele primeiro semestre. Foi um ano difícil, né? Foi um ano com algumas mudanças, adolescência e tal. E aí onde eu tive uma depressão e aí pós-depressão, por ouvir algumas questões, acabaram... Jefferson, acho importante você parar, né? Você não iniciar você não continuar com o curso técnico, porque talvez isso vai ter problemas. Ponto. Decidi ouvir aquilo, né? E eu achei que melhoraria, né? Não melhorei, porque a enfermagem ela sempre foi uma paixão, né? Foi um ano que eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Acabei perdendo nesse ano, né? Depois dessa minha desistência do curso técnico. Então foi algo muito doloroso para mim desistir da enfermagem naquele momento. Nessa situação específica, foi muito difícil para minha família, principalmente meu pai, que acreditou que era algo que eu queria e tal, e eu decidi que não. E com 17 anos, surge o concurso em Itabuna, né? Na antiga gestão. E aí meu pai falou, rapaz, você tá perto de formar, tá terminando o ensino médio e, tipo, você não dá para fazer nada, né? Eu sou filho de classe média baixa, então a gente tem que trabalhar. E aí decidi fazer o concurso para maqueiro, que na época eu estava com 17 anos. Fiz e aí acabei me aproximando ainda mais da enfermagem. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio, né, enquanto maqueiro, mas já entendendo que a enfermagem era realmente a minha paixão. E tudo que eu busquei fazer na vida é sempre entregar o a mais, né? Sempre entregar, para mim não era só empurrar a maca em si. Era o momento que eu tinha para avaliar o paciente, avaliar o prontuário. As pessoas falavam, já você abre o prontuário? Eu falo, gente, são 2 trabalhos. Se eu não abrir o prontuário e ver se está com exame, se está com raio-x, eu vou subir e descer novamente. Então, avaliar de fato eu era maqueiro do centro cirúrgico,
qual é a cirurgia que esse paciente vai fazer, quais são os exames que precisam, eu também, tipo assim, acaba poupando o meu trabalho, mas eu também acabo aprendendo. A gente tinha a função de buscar, buscar a medicação na farmácia para levar para o centro cirúrgico. Eu sempre busquei saber qual era a medicação que eu estava levando, né? E a importância de ter, por exemplo, na sala 4, tal medicação, porque era só cirurgia ortopédica. Então eu sempre busquei saber o porquê das coisas. Eu lembro de uma professora minha que ela falava, enfermeiro sabe o porquê. E o porquê para quê das coisas. E eu sempre tive isso antes da graduação. Fiz 18 anos, eu já trabalhava, eu trabalhava MT, né, o dia todo no hospital, dia sim, dia não, escala 12/36. E acabei, foi o primeiro curso noturno de enfermagem na cidade de Itabuna. E aí decidi fazer. Fiz o vestibular, passei e iniciei na primeira turma. Era uma turma gigantesca, né? Era uma turma mais ou menos com 140 alunos. A gente se dividia em quatro turmas, formaram menos da metade disso, né? Mas a enfermagem ela me conquistou aos 16 e com 18 eu acabei entrando na graduação. Com 20 anos, né, acredito devido ao perfil e tal, acabaram me chamando para trabalhar na farmácia, né, por perceber essa dinâmica, dessa vontade de aprender, e iniciei na farmácia do hospital de base, o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, e trabalhei na farmácia lá durante 3 anos, onde eu acabei ainda me debruçando ainda mais sobre farmacologia e tal, e me apaixonei de fato por farmacologia. Foi uma das matérias que eu mais gostei durante a graduação. Né? Basicamente, a minha história na enfermagem ela começa dessa maneira, né? No hospital de base, na adolescência, e me apaixonando. Eu realmente eu digo que eu não sou quem eu sou um amontoado de vários outros enfermeiros, né? Eu sou um tanto de Juliana, eu sou um tanto de Natália, eu sou um tanto de Gabriela, eu sou um tanto de Trícia. Vai se comprometer agora, nesse momento. Isso. Porque se você não falar esquecer o nome de alguém... E eu sou um amontoado de vários outros enfermeiros que passaram e contribuíram para a minha formação, e de ver o quanto que essas pessoas elas levavam a enfermagem muito a sério, né? Eu costumo dizer que eu não aprendi só com enfermeiros, eu aprendi muito com a categoria técnica e que contribuiu de forma gigantesca para o profissional que eu sou, né? Então, é muito sobre... eu gosto muito de uma filosofia africana, se eu não me engano. Eu já falei isso em algumas palestras, algumas pessoas vão acabar se recordando, que é Ubuntu, né? Sou o que sou porque somos nós. Né? Eu não sou o que sou porque eu sou sozinho, eu sou o que sou porque somos nós. E é basicamente isso. Só se complicou aí na hora de citar os enfermeiros, isso. né? Problema, você sabe que rola um ciúme. Rola. Minha filha, o povo tem ciúmes, minha irmã. E o que é que a galera pode esperar desse podcast? Esse projeto, como foi que surgiu esse projeto? Porque esse projeto, ele surge da cabecinha de Jefferson. E ele diz que eu sou a pessoa dele porque ele fala que eu sou do Bora. Do Bora, né? isso. Então, Jefferson é do Bora. Vamos, Bora. Vamos fazer. E aí surgiu esse projeto, né? Conta aí um pouquinho desse podcast, como foi que você pensou, né? E aí me convidou e a gente amadureceu essa ideia. Quais as perspectivas que a gente tem aqui nessa mesa com os nossos convidados? Me fala aí. Na realidade, Júlia, eu sou um consumidor de podcast, né? Eu adoro podcast. Existem alguns podcasts que eu tenho como referência e é um conteúdo que eu acabo consumindo muito, né? Eu não assisto televisão, basicamente, não assisto novela, filme, basicamente, mas o talento do podcast é algo que me atrai muito, e eu gosto muito da dinâmica do podcast, da entrega de conteúdo que o podcast traz e da leveza que ele pode trazer. E dentro da enfermagem a gente não vê muito, né? Começou a surgir alguns, São Paulo tem, Brasília tem, o COFEM começou a trabalhar com um podcast específico, mas a gente não vê de forma tão regular, né? Que é o que a gente está pensando para o nosso, e principalmente com a perspectiva do nosso, de trazer leveza, e é o que a gente discute de conhecimento em forma de ter profundo na enfermagem, mas superficial em outras áreas. O que a gente pensa para o nosso projeto é um conhecimento em várias outras áreas, né? Quem sabe só de enfermagem, nem de enfermagem sabe, né? Não dá para saber só de enfermagem, e a intenção aqui é a gente realmente trazer leveza e discutir sobre vários temas, né? A vida, de fato, ela é muito complexa. E quando a gente coloca o que você colocou no início do no início da sua fala,
é sobre a minha fé também, né? E cada um tem a sua fé, mas quando você entende que Deus tem um projeto, que Deus tem um propósito para todas as coisas, e que quando a gente aceita esse caminho, a vida de fato ela se torna mais leve. E tudo tem um porquê das coisas, né? Eu me recordo muito, foi dos nãos que eu recebi assim que formei, e eu não consegui iniciar aqui em Itabuna, por exemplo, enquanto enfermeiro, e foi algo muito sofrido durante muitos anos, né? Eu sofri mais ou menos durante 6 anos não estar no mercado de trabalho de Itabuna, e era algo com muita dor. E hoje eu percebo o quanto que Deus foi muito cuidadoso comigo. E o profissional que eu sou hoje, ele se dá por essa formação externa. Itabuna me reconhece hoje enquanto profissional, mas foi necessário esse profissional sair da casa para talvez ser reconhecido, né? Prata da casa, né? Prata da casa. Infelizmente, por muitas vezes a gente não percebe a valorização dos profissionais que a gente tem dentro da nossa região, né? E na verdade, não é uma característica do município que a gente reside. Isso é uma característica geral, né? Normalmente, quando a gente conversa com profissionais de outros locais, eles se colocam nessa mesma posição. Olha, aí no seu município eu tenho valor, mas aqui dentro do meu não tenho. Então, as curtidas, o engajamento, a matrícula em um curso que você está promovendo. Então, muitas vezes, a gente não valoriza os profissionais que a gente tem próximos a gente, né? E aí, quando você fala assim que eu consigo ter essa percepção, é porque realmente nós temos muitos profissionais que são potentes próximos a gente e que às vezes a gente não conhece, né? Porque eles também não têm oportunidades. Então, a gente precisa criar essas oportunidades para os nossos colegas, entendendo que o que é meu, é meu. Eu sempre brinco assim, que se tiver um processo seletivo e tivesse uma vaga, eu divulgo. Porque mesmo que eu vá concorrer, se essa vaga tiver que ser minha, ela será minha. Porque tem que ser minha. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, farei os meus esforços, vou estudar, vou me dedicar. Mas Deus já trilha. Eu tenho um caminho já proposto, né? E é dentro do que eu acredito, mas eu tenho. Então, isso para mim traz muita leveza, muita clareza. E a gente vive bem, assim. Então, quando a gente tem essa clareza do que o que é nosso está guardado, a gente não sofre muito, né? Isso. E não pensa em atropelar processos, atropelar pessoas. E isso é bom, porque o tempo retribui. Eu acho que é isso. Quando eu falo que eu sou muito abençoada, eu acho que é por isso. Porque assim, o retorno vem. Fato. E assim, Júlio, longe que a gente... Porque talvez quem esteja nos ouvindo, nos vendo, pode achar que a gente chegou no patamar de serenidade, no patamar de evolução, que não é sobre isso. Né? Eu tenho várias questões, e você sabe várias delas, né? O quanto que eu aprendo diariamente com a minha profissão, o quanto que eu tenho altos e baixos com a enfermagem que eu vivo, né? O quanto que ela me decepciona em algumas vezes, mas quando a gente vai discutir processos, e a gente volta para discutir processos, o que me decepciona não é a enfermagem, por exemplo, porque eu entendo de forma muito clara que a enfermagem ela é muito facetada e ela permite que a gente vivencie os nossos sonhos. Eu tenho orgulho de ser enfermeiro e muito do que eu conquistei hoje, do que eu estou conquistando, ela se dá porque a minha profissão ela me permitiu isso. Então a gente não está nesse patamar de tipo, evoluir. Não, estamos num processo de evolução, ele é constante. Mas a gente tem de forma muito clara do que a enfermagem pode e do que a enfermagem ela nos proporciona, né? E gratidão mesmo a Deus, porque Ele tem proporcionado tudo isso, né? Mas é um processo de evolução. E aí quando a gente olha, principalmente o graduando, né? O graduando, o recém-formado, ele olha para você com 18 anos, talvez ele me olhe e perceba, tem 10 anos, é um lugar que eu não vou chegar nunca. Não, é processo, é o hoje. Tipo assim, o que eu estou fazendo hoje? Muito do que você está colhendo hoje, você plantou lá aos 10 anos, das relações que a gente cria. E tipo assim, o mutualismo ele é importante, mas de criar realmente conexões verdadeiras com as pessoas, né? E aí que vai para além da enfermagem, mas tipo, essas conexões de fato, o que eu estou entregando para a Juliana? O que eu estou entregando com o Maqueiro, por exemplo? Uma das minhas sócias, elas trabalharam comigo enquanto bolsista. Essa entrega do que eu faço ali, naquela relação que eu estou tendo, ela é de verdade? E a gente está vivendo numa sociedade muito fluida das coisas, que as pessoas elas não são de verdade. E quando a gente tem o que a gente está vivendo aqui, talvez inveje algumas pessoas a nossa amizade, é porque de fato é verdade o que a gente vive. É muito de entrega do que a gente tem.
E aí não é só sobre bônus, não. É uma amizade que tem ônus e bônus que a gente... mas a gente colocou, assim como casamento, sociedade, a amizade é muito sobre decisão. Eu decido amar a Juliana entendendo hoje... É muito fácil amar quem eu vejo nas redes sociais, né? Eu não conheço, eu não sei a fragilidade. Ela mostra quem ela é ali naquele momento. Eu amo Juliana hoje enquanto pessoa, enquanto amiga, porque eu conheço todas as fragilidades e eu conheço todas as potencialidades. E isso que é amor de verdade, isso que é amizade de verdade. Eu acho que falta muito das pessoas, elas se colocarem nesse lugar de querer conhecer a pessoa, né? Com essa questão de se mostrar, principalmente com a rede social, as pessoas têm tentado mostrar o que não são. Só que a gente não sustenta. Por que o Big Brother faz tanto sucesso? Porque ninguém sustenta um personagem durante muito tempo, né? Então as pessoas começam as relações tentando mostrar só o seu lado bom. E depois isso se desconstrói, porque nós somos feitos de fragilidades também. Mas eu decido, é isso. Eu decido todos os dias ser melhor. Eu compreendo as minhas fragilidades. Eu escuto o que o outro tem a me dizer quando esse outro quer realmente construir, né? Quer me ajudar. É aquela crítica construtiva. Porque também não adianta a gente achar que é porque amigo sai destroçando, porque é amigo e você tem que falar a verdade. Não é bem assim, né? Então, uma das coisas que você falou e que eu sempre falei para os meus alunos, eu falava logo no início, porque eu dava aula nas primeiras turmas, né? Logo no iniciozinho da graduação, não espere formar para mostrar quem você é. Então, não espere, muitos dos alunos eram técnicos de enfermagem. E eu falava, não espere se formar para melhorar a sua prática enquanto técnico de enfermagem. Você precisa melhorar agora, porque até então o que você fazia de errado é porque você não sabia. Mas se hoje você sabe, não espere formar para melhorar a sua prática. Não espere formar para demonstrar tudo que você conseguiu evoluir, né? Então, não espere... Faça, se você aprendeu, se você conseguiu desenvolver uma competência, se você conseguiu se qualificar, se você conseguiu ser uma pessoa melhor hoje, não espere amanhã. Porque quando morre alguém, né? Alguém famoso, aí tá tendo aí essa catástrofe aí no Rio Grande do Sul, e aí você fala assim... Poxa, tanta gente perdendo vida, a vida é um sopro, né? Eu brinco muito isso na internet. Quando morre alguém, a vida é um sopro. Diga hoje que você ama, diga o quanto a pessoa é especial para você, faça o melhor hoje, não espere amanhã. Mas precisa morrer alguém? Precisa a gente passar por uma epidemia para fazer isso? Precisa esperar terminar a graduação para ser essa pessoa melhor, para ser esse profissional melhor? Então, tudo que a gente vai conquistando é o que a gente planta. E pronto, beleza, vai falar assim, olha, Juliana, mas tem muita gente boa que não está no campo de trabalho, que não está colhendo. Não chegou a hora. Se autoavalia, porque tem alguma coisa, tem algum parafuso que a gente precisa ajustar. E a gente precisa ter essa clareza da autoavaliação. Então, assim, é um processo que eu faço sempre, diariamente. Então, eu falo, a gente está terminando aqui o podcast... Depois eu vou rever, não é rever o podcast, eu vou repensar as minhas falas, ver as minhas ações. Então, é um processo contínuo. Eu preciso me autoavaliar o tempo todo. O que é que eu estou entregando para as pessoas? Se eu tenho algum tipo de influência, como que eu estou exercendo essa influência A docência nas traz pessoas? muito isso. Traz. Eu brinco que na ambulância, que eu trabalho no SAMU também, na ambulância, quando eu estou na ocorrência, eu vou fazendo as coisas e vou limpando. Eu vou abrindo os invólucros certinho. Quando termina, eu já estou limpando tudo. E eu uso a luva, né? E eu falo que a docência, ela faz isso com você, porque você tem que ser exemplo. E eu sou a pessoa que eu trabalho pelo exemplo. Eu convenço pelo exemplo, né? Então, quando eu falo assim, aquela enfermeira... Afe Maria, Juliana vem aí, não tem jeito, tem que fazer certo. Por quê? Porque ela faz certo. Então, eu convenço pelo exemplo. Eu acho que a melhor forma de você trazer as pessoas para fazer aquilo que você acha que é o certo, que você acredita que é o certo, é pelo exemplo. Então, com as minhas filhas, na minha família, eu trabalho na perspectiva de trabalhar pelo exemplo. Dentro da minha profissão, eu trabalho pelo exemplo. Por isso que eu desafio. Eu falo, quer falar de Juliana?
beleza, porque eu não agrado a todo mundo, né? Jesus não agradou quem sou eu, meu Deus, para agradar todo mundo, mas profissionalmente eu sempre desafio. Um dos temas que eu acabo abordando é comunicação efetiva. E para quem me conhece, eu tenho algumas fragilidades na minha comunicação, mas o quanto que falar desse tema, me fez voltar para as minhas práticas e de tipo, eu sou responsável, aquela frase que eu sou responsável pelo que eu digo, que você diz, não, quando eu falo de comunicação efetiva, eu sou responsável de como que você interpreta tudo que eu estou dizendo. E depois que eu comecei a falar sobre comunicação efetiva, o quanto que eu melhorei na minha comunicação, né? De realmente você... E eu acho que o grande lance da docência, de professores, do professor ser considerado bom, é dessa preocupação que a gente tem, o meu discurso ser a minha prática. Pronto. Né? É basicamente isso. A gente precisa trazer o discurso para a prática, né? E vice-versa. Eu não tenho como ser diferente, não. Mas é isso. Encerramos por aqui. Isso. Quer falar mais alguma coisa? Quero que vocês nos sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso podcast. Eu acho que aqui é só uma pequena parte, né, de como que vai ser essa conversa. Né? Foi um pouco da minha história, da história de Júlia, mas a intenção é a gente falar a história de outras pessoas, de outros enfermeiros, de outros profissionais que não são necessariamente da área de saúde, mas o quanto que a gente pode fazer uma troca, uma conexão, um networking importante e bacana, né, dessa vida que é uma vida louca, mas que ela pode ser leve também. Isso, e o quanto que a gente tem para compartilhar, né, para ensinar e para aprender. Então, todas as pessoas que vão passar por aqui, elas têm alguma coisa para ensinar, seja na área da saúde, seja na política, seja nas relações pessoais. Então, a gente sempre tem algo a aprender, é isso que a gente pretende aqui com essa mesa, com esse espaço, com esses microfones, com aquelas cadeiras que sempre estarão aqui com alguns personagens da vida real, né, para discutir isso com a gente. Então, fiquem ligados, acompanhem as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, conecte-se com a gente, mande aí as suas sugestões de temas para a gente discutir aqui e... A gente aguarda vocês no próximo episódio e tchau, galera!